Tá, hoje eu quero falar sobre Casa do Dragão, Game of Thrones, porque a nova temporada vai chegar aí em breve, acho que neste domingo, provavelmente, dia 16. Eu quero falar sobre um assunto peculiar envolvendo essa série, porque quem lembra de assistir Game of Thrones, lembra de como a série era boa, e houve algum momento que ninguém se lembra exatamente quando, que a série começou a ir para um caminho que todo mundo pensava, tá, esse final vai ser pior do que a última Malhação. Dos Sete Reinos, Mãe de Dragões, Calice do Grande Mar de Grama, Anão Queimada. Uma eternidade depois... A Quebradora de Correntes. Este é Jon Snow. Então, eu vou falar aqui sobre alguns dos motivos que a gente pode ter medo da série Casa do Dragão terminar igual foi Game of Thrones. Como a série talvez possa fazer de um jeito que não tem o mesmo final decadente, levando em conta que já tem uma terceira e uma possível quarta temporada confirmada já. Tá, mas vamos lá, vamos recapitular um pouco o que aconteceu na primeira temporada de Casa do Dragão. Basicamente, nós tivemos ali o desenvolvimento da relação entre a Rhaenyra e a Alicent, né? A Rhaenyra, né, a Targaryen lá, e a Alicent, que é a Hightower. Foi ali mostrado o passado delas enquanto crianças e como essa relação se desenvolveu ao ponto de elas, adultas, culminarem na Dança dos Dragões. O que é a Dança dos Dragões? Tem esse livro aí do universo Game of Thrones, que é um livro que conta toda a história dos Targaryens. É meio que um livro documental histórico. Esse livro existe dentro do universo de Game of Thrones. E aí, basicamente, nesse livro conta toda a história dos Targaryens e conta esse momento que houve uma guerra civil entre os pretos e os verdes, né? Os blacks e os greens. Que os blacks basicamente são ali a família da Rhaenyra, os filhos dela, o marido dela. E os greens ali é a família da Alicent Hightower, do seu filho Aemond. Tá, disclaimer rápido. Toda vez que eu falava sobre o Aemond, na verdade era sobre o Aegon. Teve alguns momentos que eu falei realmente do Aemond, mas vocês vão entender, porque o Aegon II, né, ele é o verdadeiro herdeiro do trono e o filho mais velho. E aí eu fiquei confundindo os nomes o tempo todo. Então um pequeno disclaimer para você saber. Quando eu falo Aemond, é Aegon. É isso, é muito nome. Às vezes a gente erra. Voltar pro vídeo agora. Que assume o trono, né? E basicamente a gente tem ali esse conflito civil. É tentado decidir quem que vai assumir o trono de fato, né? E basicamente foi um dos eventos que culminou ali futuramente na extinção dos Targaryens, onde a gente chega ali no presente de Game of Thrones, que a gente só tem a Daenerys e algumas outras pessoas escondidas ali pelo universo de Westeros. Aí, entendendo um pouco disso, o que acontece? No final da série, a Casa do Dragão, a gente vê ali que a Alicent acabou escutando o Aemond falando do Aegon e tudo mais. E aí dá a entender na perspectiva dela, diz que ele disse que o filho dela deveria assumir o trono. A Rhaenyra estava tudo preparado para ela assumir o trono, só que aí acontece de não vai ser isso, vai ser minha família que vai assumir. E o pai da Alicent também queria ali se meter ali no meio e resolver essa treta apocalíptica entre os dois e basicamente assumir o trono, assumir o poder ali de toda Westeros. Apenas um idiota bateria de frente com um Targaryen. Um idiota ou outro Targaryen. E aí no final da série a gente acaba tendo ali um dos filhos da Rhaenyra morto por conta ali do conflito que acaba acontecendo, que ele vai entregar uma carta e ele é engolido literalmente por um dragão. E então isso que desencadeia a guerra civil. E aí na segunda temporada vamos ver o desenrolar dessa guerra. Mas tá, o que pode acontecer agora que eu disse no início desse vídeo que pode prejudicar a série nesse sentido? Eu vou explicar. Basicamente, não sei se vocês se lembram, mas em Game of Thrones, na série original, a partir da sexta temporada, os livros acabaram, né? Porque, basicamente, George R. Martin é um idoso, um senhor que está com dificuldades para lançar o próximo livro. Não lançou até agora, não sabemos quando vai lançar.
Well, that's 4 hours of my life I'll never get back. George R. Martin, you better be working on that new book. I am! You said you would finish it years ago. I'm gonna! They already made 2 TV shows about it. I know that! I went to the parties! No more parties until you finish that book. I'm writing it right now. I'm doing research. E a série meio que chegou no nível ali, em paralelo, onde estava a história dos livros. E aí não tinha mais para onde ir. Tendo isso em mente, eles fizeram uma reunião com o George R. Martin. Ele falou alguns pontos específicos do que ele pensava que iria acontecer no universo, na história dele. E a partir disso, os irmãos D&D desenvolveram o resto da série. E aí, a partir disso, a gente começou a ver ali alguns pontos de diferença. Mostraram que eles não fugiram somente do material base, mas também da essência do que o material base traz desse universo. Eu vou trazer um exemplo que é Duna, né? Você aí já deve ter assistido, ou se não viu, veja, porque vale muito a pena. Duna parte 1, parte 2. São filmes excelentes do caralho. E o livro de Duna é uma das maiores ficções científicas de todos os tempos, mas ele é gigantesco, ele é massivo e maçante na sua narrativa. Porque ele tem vários elementos, ele tem uma construção científica em volta daquele mundo, ele tem uma mitologia, uma biologia própria, e adaptar isso para uma outra mídia é muito difícil. Então você tem que encontrar ali o meio termo entre a mídia que você está querendo adaptar e a obra original, a essência que ela representa. No meio ali tem que estar a forma como você vai adaptar isso corretamente. E o Denis Villeneuve, que adaptou os livros de Duna para o cinema agora, fez isso muito bem. Por quê? Porque basicamente ele trouxe ali e manteve a essência do livro, mas soube levar isso para um épico de cinema. Porque sim, se Duna não fosse um épico de cinema, de ação, nós não teríamos nem a parte 2 e a parte 3 agora que foi confirmada também, que vai ser o Messias de Duna. Então você precisa entender a mídia para a qual você está adaptando antes de você, é claro, conceber a essência que aquela obra vai trazer para a série. E nas primeiras temporadas, a gente via muito bem uma estrutura ali de série mesmo, acima de tudo de uma adaptação. Nós tínhamos ali toda aquela pegada que era meio ruim, né, do cliffhanger, de nenhum personagem está seguro. Isso, conforme o tempo foi passando, isso antes mesmo da 6ª temporada, a gente começou a ver que a série se tornou refém do próprio formato que ela criou. Não, agora ninguém tá seguro, então vamos matar X personagens para criar um impacto nas pessoas que estão assistindo. Ou vamos ter uma reviravolta aqui dramática. Ou, sabe, é uma série política, uma série que envolve drama, sabe? Mas tem os heróis, né? Mas é uma série que não tem protagonista, mas agora tem. Ela foi se contradizendo em muitos momentos ali, a partir, eu creio da própria 3ª temporada mesmo. Eu acho que A Casa do Dragão pode seguir o mesmo problema caso ela não entenda a mídia original que ela está adaptando. Porque, igual eu falei, o livro, né, que conta a história dos Targaryens, da qual a série está usando de base, ele é um livro documental. Então, basicamente, Casa do Dragão tem um espaço muito maior do que Game of Thrones teve para preencher lacunas ali que não foi contado no livro. Porque vamos pensar, se esse é um livro que existe dentro do universo de Game of Thrones, pode ter relatos ali que são mentiras, relatos ali que foram contados somente para ocultar algum tipo de verdade. Nós já vemos isso na 1ª temporada, quando descobrimos que o sonho que o Aegon teve, né, um dos motivos que ele teve para conquistar o Westeros, né, o Aegon I, o primeiro Targaryen, o primeiro rei de Westeros ali, um dos motivos que foi o sonho que ele teve de um grande inverno chegando e somente o Targaryen ali poderia ajudar a combater esse grande inverno, que eram os caminhantes e tal, que a gente vai ver em Game of Thrones. Se a série não entende como preencher essas lacunas de uma maneira correta, pode aí caminhar para um problema muito grande, que é meio que superfaturar toda a narrativa ali com informações desnecessárias, sendo que a gente não precisa realmente entender ou ver tudo. Eu não vou contar spoilers aqui do que é dito no livro, mas A Casa do Dragão tem um final muito trágico. O quanto eles vão alongar essa guerra entre a Alicent e entre a Rhaenyra. Porque os filhos da Rhaenyra irão crescer, porque vai ter todo ali um drama em volta disso. Então até onde a Casa do Dragão vai?
sabe? Até onde essa guerra, esse conflito será adaptado, será contado. Porque é um relato, né? A Dança dos Dragões é um relato não tão grande assim, né? É uma grande guerra, é um grande conflito, mas quando eles falaram, né? Igual o George R. R. Martin mesmo confirmou que vai realmente acontecer uma 4ª temporada, a série realmente consegue ir até uma 4ª temporada? Ou ela só vai ficar preenchendo lacunas para preencher esse espaço, para ter mais história para contar? Sabe? Então eu acho isso um pouco complicado. Anteriormente, tinha um rumor de que essa série seria meio que antológica, ou seja, ela contaria ali, por exemplo, teria 2, 3 temporadas contando a Dança dos Dragões, aí uma próxima contando a conquista do Aegon, mas não. A Casa do Dragão vai contar a história da Dança dos Dragões mesmo. Vai ter uma série separada pro Aegon, vão ter séries separadas caso queiram contar a história de outros Targaryens, mas serão isoladas. Então eu tenho uma preocupação relacionada a isso. Apesar de que eu gosto muito da série, acredito que essa 2ª temporada também vai ser muito boa, de acordo com os trailers, mas mesmo os trailers já meio que entregam ali um formato diferente de narrativa, porque ela tá meio que fazendo marketing igual foi Capitão América Guerra Civil, que eu não sei se você lembra na época, mas foi assim, time Homem de Ferro, time Capitão América. Agora é a mesma coisa, time Black ou time Green. Tá centrando no confronto ali entre a Alicent e entre a Rhaenyra. E já tá mudando um pouco, porque na realidade é o Aemond que tem um papel central ali quando ele assume o papel de rei. E ele meio que vai aos poucos surtando, digamos assim. Então tem muita coisa que já tá sendo mudada, mas ao mesmo tempo eu aprecio a mudança, né, quando é feita de uma maneira correta, quando eles realmente estão buscando contar a história da sua própria maneira, mas mantendo a essência do material original, né? Então eu acho que eles vão conseguir fazer isso, mas eu não sei até quanto eles vão conseguir fazer isso, até quando, né? Então é uma dúvida e é um medo que eu tenho. Apesar de que, mesmo seguindo o caminho que eles se propõem a seguir, talvez a gente veja que uma 4ª temporada mesmo não seja mais sobre a Rhaenyra. E como isso pode acontecer? Bem, aí eu não vou falar mais nada porque é spoiler, então assista a série ou leia os livros também, o livro no caso, que é muito bom e vale a pena.